Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e hoje tenho ao meu lado meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista, e eu já quero aproveitar e deixar um recado para você. Pare um pouquinho agora, se inscreva em nosso canal, já curta esse vídeo, compartilhe, manda no grupo de WhatsApp que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão se beneficiar do assunto que conversaremos aqui hoje. Isso é muito importante para a gente porque a plataforma entende que o nosso conteúdo é interessante e assim compartilha com muito mais pessoas. Dito isso, hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio a querida colega Fernanda Lauermann para conversarmos sobre exposição ao sol e cuidados com a pele. A doutora Fernanda é médica formada pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em dermatologia pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro. Ela é mestra em saúde e comportamento pela Universidade Católica de Pelotas e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. Muito bem, Fernanda, seja bem-vinda. Primeira pergunta é, por que a dermatologia? Por que escolheu esta especialidade? Bom, a dermatologia eu escolhi durante o curso. Porque quando eu estava, acho que no segundo ano de medicina, eu tive um surto de acne. Tá? E a acne, apesar de ser muito banalizada como é uma das doenças mais comuns, né, de pele, mas dita como uma condição da adolescência que todo mundo tem, a gente sabe que afeta muito a qualidade de vida, tá, dos pacientes. Então, os pacientes que sofrem com acne, eles têm o índice, o DLQI, tá, semelhante a pacientes assim que têm diabetes insulino-dependente ou que têm epilepsia, tá? Então, afeta muito a autoestima, né? Porque vem realmente, a maior parte dos pacientes tem durante a adolescência, que é uma época que tu já tem muitos problemas, né? De autoafirmação. De autoestima, né? Então, tu passar a adolescência com acne, então é mais difícil ainda, né? Então, eu procurei um dermatologista para tratar e fui muito bem conduzido. Eu fiz o uso da isotretinoína e eu tive resultados, então... que eu considerei, assim, eu não fiquei com sequelas, né? Não fiquei com cicatrizes de acne. Então, eu fiquei muito encantada. Foi um sucesso. Com tudo. Foi um sucesso, né? Então, ali eu pensei, eu quero fazer isso com as pessoas, sabe? Eu quero ajudar e não quero banalizar nenhuma condição, sabe? Então, foi ali que eu escolhi. E aí depois ainda, a gente teve ainda professores maravilhosos, né? Daí passei com o professor Irã. Então, durante toda durante toda a faculdade, aí só foi fortalecendo. Até durante os estágios, assim, eu até cheguei a balançar pediatria ou outras, mas... sempre acabava, porque daí até eu conversando com meu marido, né, dizia, quem sabe eu faço pediatria, porque gostei, assim, de passar pela pediatria. Eles, mas como dermato, tu pode atender também criança, claro. E tu também, né? Então, a dermato me dá a oportunidade de tratar vários tipos de pacientes, né? Falando nisso, nos conte um pouquinho mais o que é a dermatologia, do que cuida essa especialidade, quais as áreas de atuação? Isso, então, é uma gama muito ampla, né, de atendimento, porque a gente trata a pele, que é o maior órgão, né, do corpo. A gente trata também doenças nos cabelos, nas unhas e uma área mais recente da dermatologia é a parte estética também, né? Então pega tanto doenças funcionais quanto deixar as pessoas mais bonitas. Excelente. E para ficar mais bonito, tio Henrique, nós precisamos da ajuda dos patrocinadores. Exatamente, né? Roberto. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Inicialmente, o Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura automatizada e tecnológica em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Também temos a parceria da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles criaram um modelo de assessoria muito especial, que é o modelo Marco de Atendimento, onde você é sempre colocado em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br.
Agradecer também o consultório odontológico do Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Mais um dos nossos parceiros é a Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles são especialistas em vendas e locações e tem 3 unidades aqui na cidade de Pelotas. 2 que ficam ali no centro e uma unidade muito especial no Parque Una, no prédio Una Makers. Para mais informações, acesse, entre em contato pelo telefone 53-3307-0251 ou acesse o site uprealiza.com.br. Agradecer também a CleanRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a sua saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, um outro recado para vocês. Eu e o Roberto somos médicos, como a doutora Fernanda. Só que aqui a gente está no papel de vocês, nossos telespectadores. Então a gente vai fazer perguntas leigas, perguntas para que todo mundo possa entender e a gente possa chegar a um número maior de pessoas, beneficiar mais pessoas com este conhecimento. Então a nossa conversa vai ser bem franca, bem natural e com termos pouco técnicos. Por isso esse recado. Já aproveitando este momento, curtam e compartilhem o nosso conteúdo, enviem para aquele amigo, aquele familiar que pode ter interesse nesse nosso tópico de hoje. Fernanda, chegou o verão e todos querem saber quais os riscos da exposição solar. Bom, acho que os riscos da exposição solar excessiva já são bem conhecidos, né? Então, uma coisa mais aguda, que são a queimadura solar, né? Um efeito mais agudo, e o de longo prazo é o câncer de pele, o envelhecimento, né, manchas. E quando se fala em exposição ao sol, sempre vem 2 termos, que são os raios UVA e raios UVB. Tem algum deles que é prejudicial, o outro ajuda? Como funciona essa parte física da exposição solar? Sim. Então, os raios ultravioleta, na verdade, eles são 3 tipos, tá? Então, nós temos o UVA, UVB e UVC. O UVC não chega, ele é bloqueado pela atmosfera, então não tem nenhuma ação na pele. A gente se preocupa mais, então, com o UVA e o UVB, tá? O UVA, 95% dos raios são UVA. E ele é constante durante todo o tempo que a gente tem exposição solar, os raios UVA são constantes, tá? E eles ultrapassam as nuvens, tá? Ultrapassam janelas, tá? O vidro da janela. Sim. E eles penetram na pele mais profundamente. Então, os raios UVA, eles causam envelhecimento, tá? Manchas na pele e carcinogênese, câncer na pele. Os raios UVB, eles são mais superficiais e eles têm o pico de ação, que é aquele que a gente fala para se cuidar, que é o das 10 até as 16 horas, tá? Então, ele é o pico do UVB. E eles causam a queimadura solar. Tá? E menos carcinogênese. Sim. E eles são bloqueados por nuvens, então eles não passam pela janela do vidro. E tem mais um espectro de luz que é a luz visível. Tá? Então, a luz visível, ela não é bloqueada com o protetor solar comum. Tá? E o que ela causa na pele? Ela não queima, não causa câncer de pele, mas para quem se preocupa com as manchas, então quem tem melasma, né? Então tem que se proteger contra a luz visível, tá? Esse espectro. E aí o que protege é o pigmento, então tem que usar um protetor solar que tenha um pigmento. Então aí a gente consegue se proteger da luz visível. Mais recentemente, foram lançados agora, assim, esse ano, tá? Uns protetores sem cor, que conseguem bloquear a luz visível, mas a grande maioria, então, não bloqueia esse tipo de raio. Fernanda, o pessoal que está nos escutando, está nos assistindo, daqui a pouco passou o dia na praia, chegou em casa vermelho, com dor. Qual é a recomendação para aquele torraço, aquele do fim foi para o cassino, né? Passou a tarde no cassino, na praia do cassino, e chega em casa todo dolorido. O que ele deve fazer?
Pois é. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar, né, se vai ter algum sintoma sistêmico, né? Porque, às vezes, o paciente, então, sofreu uma insolação, então ele vai ter uma repercussão mais grave. Então, às vezes, até com mal-estar, vômitos, né? Então, precisa, às vezes, de um atendimento médico, né? Então, vão ter vários níveis, né? Então, tem esse mais grave que vai precisar de um atendimento médico. Então, se foi uma queimadura mais, né, localizada, assim, só com sintomas locais, né? Então, a gente orienta, assim, um resfriamento da pele, hidratar. Então, tem essas loções pós-sol, que geralmente são, né, aloe vera, que são mais geladinhas, assim. Às vezes, precisa tomar algum anti-inflamatório, pode ajudar também. E, às vezes, ajuda também a usar algum corticoide tópico, né? Dependendo se não foi uma extensão muito grande, né? Se foi mais localizado, então dá para usar um corticoide tópico que vai ajudar também a recuperar mais rápido. Tá? E quais os riscos de ter essas insolações, essas queimaduras mais intensas ao longo da vida? O que a gente sabe é que predispõe a um tipo de câncer, principalmente o melanoma. Então, ele está muito relacionado com essas exposições bem assim de verão mesmo, né? Não uma exposição crônica, prolongada. Então, são essas esporádicas com queimaduras, né? Sim. Aumentam, então, o risco de melanoma e do carcinoma basocelular. Fernanda, explica para o nosso telespectador o que é o melanoma. Bom, o melanoma seria assim, ó, o câncer de pele é o mais grave. Felizmente, ele é o mais raro, né? O mais comum é o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, né? O melanoma, então, ele é mais raro, mas ele é muito mais grave. Mais agressivo. Né? Mais agressivo, isso. O principal fator de risco é a genética, né? Então, se tu teve um familiar que já teve melanoma, ou se tu já teve, né, história pessoal de melanoma, aumenta o risco, né? Outras causas, assim, são pacientes, então, com fototipo 1, 2, então, pacientes bem claros, né? De olhos claros, que tenham sardas. Paciente que tem muito nevo, muito sinal, aumenta o risco. Se tiver muitos nevos. Quem tem muitos, aumenta o risco. Sinaizinhos, aqueles pelo corpo, aumenta o risco. Os sinais, as pintas, Sim. né? E tem uma pinta que a gente chama que é o nevo atípico. Quem tem esse tipo de sinal, que é um sinal assim que ele é grandinho, assim, ele é maior de 6 milímetros, né? 6 centímetros, ele também aumenta o risco, tá? E essas queimaduras, principalmente na infância. Então também. tem que ficar atento quem tem histórico na família para evitar mais ainda a exposição ao sol. Isso. E para os outros tipos de câncer, como o carcinoma epidermoide e o carcinoma basocelular, quais são os fatores de risco? O espinocelular, então, está muito relacionado com exposição crônica. Né? Então, exposição prolongada. Então, ele dá muito nas áreas fotoexpostas. Né? E o basocelular, ele tem também predisposição genética, tanto que ele também aparece em áreas fotoprotegidas da pele. Fernanda, e como é a distribuição desses tipos de tumores de pele entre homens e mulheres? É igual? Tem diferença? É a mesma. Pelas estatísticas, é o mesmo risco. Mas associado pelo comportamento que essa pessoa teve ao longo da vida e a carga genética. Isso. Perfeito. Fernanda, estamos conversando a respeito da exposição à luz solar, mas a gente sabe que muitas pessoas vão para câmeras de bronzeamento, também se expõem a esse tipo de luz. Como é que é isso? É mais perigoso? O tipo de luz é igual ao do sol? É diferente? Qual é o efeito na pele? Isso. As câmeras de bronzeamento, então, elas estão proibidas. Porque, sim, os estudos mostraram que elas aumentam o risco de câncer de pele, principalmente o melanoma. Então, são proibidas. Então, os locais que têm, eles entram com liminares e tal. Não é porque é seguro. Entendeu? Então, é porque eles têm alguma liminar, alguma coisa assim que está funcionando. Porque, assim, a recomendação é que não se faça. Não se faça. E, Fernanda, e os outros tipos de luz, de exposição a luzes artificiais, aumenta o risco de câncer de pele também? Então, as telas, né, tela de computador, tela de celular, elas emitem luz visível. Aquele espectro que eu falei, que o sol emite também. Sim. E que pode manchar a pele, mas que não causa câncer, nada. Então, assim, a gente relacionava sempre... Então, paciente que tem melasma, que trabalha muito na frente do computador, então
precisa usar um protetor com cor, né? Uma base, alguma coisa assim, mesmo que trabalhe de noite e tal. Então, a gente orientava isso, mas por analogia, né? Sim. Porque a gente não tinha nenhuma referência científica de que teria que fazer isso, né? Só que recentemente foi feito um estudo e se viu que a radiância desses aparelhos não é suficiente para causar hiperpigmentação na pele. Então, o grande fator de hiperpigmentação por luz visível é o sol mesmo. A grande fonte de luz visível é o sol. Então, não precisa se preocupar, não precisa usar protetor com cor, né? Para quem trabalha com os aparelhos, telas, celulares. Então, eles não dão nem câncer e nem pioram o melasma. E falando em preocupação, nós comentamos sobre alguns nervos, alguns sinais atípicos, mas quem está nos escutando, quem está te assistindo e já desconfiou que possa ter uma lesão estranha, que possa ter um câncer de pele, o que ele deve observar? Sim, daí vou falar primeiro então dos fatores de risco, assim, o que observar então para o melanoma, que seria, né, o mais grave, que quanto antes for diagnosticado, melhor o prognóstico, né, o tratamento. Então a gente quer pegar ele no início, né? Então assim, ó, sabe que até os 30 anos é normal ainda surgirem sinais, tá? Ou eles modificarem, aumentarem até os 30 anos, isso é esperado, tá? Sim. A partir daí já não é considerado tão normal pintas novas ou modificação delas, Sim. tá? Então, tem que ser analisado, tá? Então, surgiu um sinal novo depois dos 30 anos ou modificou, é bom consultar com um dermatologista, tá? E a partir dos 50 anos, então, nenhum sinal novo é normal. Então, precisa ser... Geralmente, ele é maligno, entendeu? Então, ele é suspeito. Então, sempre procurar. Então, sinal novo a partir dos 50 anos precisa de uma avaliação para ver se é mesmo, né, um sinal. Porque é comum outras lesões que se parecem muito, né? Então, assim, ficou na dúvida, consultar o profissional, né? E aí tem umas regras, assim, para ficar mais simples para a população, que é a regra do ABCDE, né? Então, para te observar, então, um sinal mais suspeito seria assim, o A de assimetria. Então, se tu divide o sinal no meio, um lado não é igual ao outro, né? Então, o B seria as bordas. Então, o sinal que não é bem redondinho, que tem as bordas irregulares. Então, pode ser suspeito também. Então, o C, que seria a cor. Então, um sinal que tem vários tipos de cores. Então, isso também já pode ser suspeito. O D seria do diâmetro, então, pelo tamanho, né, do sinal. E tem ainda o E, que seria evolução, que seria, então, uma modificação do comportamento desse sinal, né? Que seria, então, ou aumento, ou mudança de cor, né? Ou algum sintoma como coceira, né? Ou... sangramento também. Se a pessoa identificar qualquer uma dessas alterações, já tem indicação de procurar um dermato. Sim. Assim, ó, se a pessoa também esperar ter um sintoma desses, né? Tipo assim, de coçar, sangrar, então já é geralmente um diagnóstico tardio, né? Deveria então, ter ido antes. Atualmente a gente tem os dermatologistas, então eles têm como se fosse o estetoscópio do dermato, que é o dermatoscópio, tá? Então é uma lupa que a gente consegue aumentar e a gente consegue então prever uma modificação já antes do que a gente vê ao olho nu, sabe? Então a gente consegue identificar e a gente consegue então retirar lesões muito mais precocemente, né? Então, o ideal é o paciente conseguir fazer uma consulta regular com o dermatologista e ele vai mapear, né, esses sinais, porque vai diagnosticar numa fase muito mais precoce, né? E ainda assim, agora a gente tem uma especialidade na dermatologia que é o mapeamento corporal. Então, quem tem esses maiores fatores de risco, né, já teve um melanoma, tem familiar próximo com melanoma, tem muitos sinais. Então, tem esse mapeamento em que o dermatologista consegue, então, mapear mesmo. Tem um programa de computador e que consegue identificar com mais facilidade se algum deles cresceu, se algum é novo, né? Então, tem alguns pacientes que têm indicação de fazer o mapeamento corporal. Excelente, a tecnologia nos ajudando em mais uma especialidade. Fernanda, nos últimos anos, cada vez mais tem se falado da necessidade de se expor ao sol. Qual é a maneira segura de tomar sol? Pois é, não tem.
Não tem maneira segura. Então, assim, a exposição ao sol seria daí para produzir vitamina D, não vale a pena, porque assim, o sol que mais induz a produção de vitamina D é geralmente os raios UVB. Então é esse que queima. No período de mais risco. No período de mais risco. Então, assim, se o paciente está com deficiência de vitamina D, né, se tem indicação, é muito melhor fazer a reposição oral, né, do que fazer esse paciente se expor ao sol, porque ele pode fazer um câncer de pele, né? Então não vale a pena. A conta de risco-benefício não compensa. Vale a pena, não compensa. Então, como a gente tem como repor oral e é fácil a absorção, né? Então não tem porquê. E outra coisa, porque isso vai variar muito o tempo, porque assim, pacientes idosos têm a pele mais fina, eles absorvem, eles produzem menos também. Sim. O fototipos mais altos, né? Quem tem a pele mais morena, também produz menos. Então, não se sabe. Cada pessoa leva um tempo para a produção. Então, não tem como a gente ficar orientando, se expor ao sol para produzir vitamina D. Né? E quando falamos em exposição solar, sempre vem a lembrança da praia, do Henrique no cassino, usando protetor solar. Quem deve utilizar protetor solar e quando devemos usar? Assim, ó, a orientação é... crianças menores de 6 meses... não devem se expor ao sol e não podem usar protetor solar, tá? Então, levar o filho pequenininho para a praia não está indicado. Não está indicado. Isso porque, assim, porque seria um risco, porque teria um risco teórico de absorção, tá, do protetor. E a criança tem aquilo da relação superfície corporal, volume corpóreo é maior, né? Então, se evita antes dos 6 meses, tá? Se for muito necessário usar, tá? Então, se prefere usar roupas com proteção solar e aquelas áreas que estão expostas, passar um protetor que seja do tipo físico, que ele tem moléculas maiores e aí ele não é absorvido. E que é assim que sair da exposição solar, que seja retirado o produto da pele, tá? Então, a partir dos 6 meses, aí é indicado, então, usar protetor, tá? E a gente orienta também que seja o fator no mínimo 30, é o indicado. No mínimo. Independente de idade. Para baixo, independente da idade. Aí, claro, porque assim, ó, porque o FPS 30 é o quanto protege, então, dos raios UVB, que é esse que queima, né? Então, ele vai... Quando tu passa um protetor 30, tu vai estar 30 vezes mais protegido, tá? De uma queimadura solar do que se tu não tivesse com nenhum protetor, tá? E ele filtra, assim, ó, 97% dos raios, um 30, tá? E aí, o 50 vai bloquear 98, tá? Parece ali pouco, né? Mas daí o que acontece? É que tudo isso é medido em laboratório, em condições ideais, com a quantidade adequada, né? Na vida real, ninguém passa a quantidade correta. Então, um filtro... O que os estudos mostram, tá? Então, já fizeram estudos para ver isso. Então, um paciente que aplica um 30, ele sempre aplica, assim, ó, de 20% a 50% menos do que... Muito menos do que deveria. Do que deveria. Então, aquele 30 não vai proteger como 30. Ele protege como um 15. Então, sempre pela metade. Então, o que eu oriento os pacientes? Que usem, então, 50, sabe? De 50 para cima. Porque daí vai proteger como um 30, que é o que a gente precisa, né? Fernanda, e tem diferença no veículo desse que é usado, se é spray, se é creme, se é loção? Faz diferença isso? Faz diferença. Então, assim, a gente sempre dá preferência, então, por cremes, loções, tá? Porque a gente consegue visualizar melhor a quantidade, né? Onde tu aplicou, né? E a quantidade correta. Que, assim, tem umas regrinhas de colher de chá, né? E que eu acho meio difícil de memorizar. Pouco práticas, né? Então, eu gosto de orientar, assim, que passe uma dupla camada, sabe? Então, tu passa uma vez, quantidade, assim, generosa, sabe? E que aí passe mais uma vez. Aí, tu vai conseguir uma quantidade adequada. Então, isso, loção e creme sempre melhor, tá? Em spray, é muito difícil, porque assim, se tu vai aplicar lá na praia, daí tem o vento, né? O vento leva. Ele seca muito rápido, então tu aplica, tu não vê direito onde que tu colocou, né? E tem esse risco também, assim, de, principalmente em crianças, assim, dela aspirar também, quando tu tá aplicando ali, né? Aspirar. Então, assim, ó, spray, quando que eu uso? Eu sempre oriento assim,
vai pra praia, vai fazer uma exposição prolongada, passa, né, o creme nas áreas expostas, né? Tu passa em creme. E aí tu tem o spray para reaplicar. Aí, assim, tu reaplica, sabe? Em alguns locais. Mas pela facilidade na praia. Pela facilidade, porque daí depois, ainda mais às vezes, a criança tá com areia, né? Daí depois tu vai aplicar, às vezes fica meio difícil. Então, o spray eu gosto para essas condições, assim, sabe? Para reaplicar apenas. E aí vem uma dúvida. Qual o intervalo para reaplicar e, sei lá, entrou na água do mar, água da piscina faz diferença, retira mais o produto? Como funciona essa dinâmica na prática? Assim, a gente sempre teve essa orientação de reaplicar cada 2, 3 horas, né? Mas, assim, estudos recentes têm demonstrado que a proteção se mantém, o FPS, né, indicado, ela se mantém por até 8 horas. Tá? Então, a proteção é muito mais estável do que a gente acreditava, né? Aí, só que o que acontece? Se tu entra na água, ou se tu suou, ou teve fricção e saiu, então o ideal é reaplicar, tá? Se tu vai para condições que tu vai entrar em água, então é sempre bom procurar assim que diga assim que seja a prova d'água ou esporte, porque daí esses têm uma maior resistência ao suor e a entrar na água. Fixa mais na pele. Ele fixa mais. Então, procurar isso na embalagem. Né? E, além dessa diferença, existe diferença de protetor solar para o corpo e para o rosto? Ou pode ser utilizado mesmo em todas as áreas? Pode ser usado mesmo. Qual é a diferença do para rosto e corpo? Geralmente é a cosmética. Então, a cosmética desses de rosto, ela é muito mais agradável, né? Então, hoje em dia, os protetores para rosto, eles têm multifunções, né? Então, eles conseguem segurar a oleosidade, eles têm antioxidantes, né? Então, tem ácido hialurônico, né? Então, para cada vez ficar mais agradável a sensação de não ficar, né, peguento, né? Ou cheiro de praia, sim, né? Quando tu tá... E para aquelas pessoas que têm pele muito delicada, como já comentamos, com rosácea, com sardas, essas pessoas devem usar um protetor específico? Assim, então quem tem, geralmente rosácea tem a pele mais sensível, né? Então a gente orienta, assim, usar... Também, tu vai procurar na embalagem que seja, assim, para pele sensível, tá? Temos também essas opções. E aí, geralmente, os protetores do tipo físico são mais tolerados, tá? Porque assim, ó, a gente tem 2 grandes grupos, que são os filtros químicos e os físicos, tá? Aí os químicos, o que eles fazem? Eles absorvem a radiação, tá? Assim que eles funcionam, eles absorvem, e os filtros físicos, eles refletem a radiação. Atualmente tem uns filtros físicos que são com partículas menores, assim, micronizados, que eles também, além de refletir, eles também absorvem, funcionam igual o químico. Fazem tá? as 2 funções. Qual é o... Então, por que a gente não usa só o físico, né? Se o físico é mais seguro, então ele é melhor para usar em criança, melhor para quem tem pele sensível, porque ele causa menos alergia, então não é absorvido. Porque, assim, ó, o filtro físico, ele não tem uma cosmética muito agradável. Ele é aqueles que ficam meio... que fica branco, sabe? Difícil de espalhar, né? Difícil de espalhar, sabe? Então não tem uma cosmética muito agradável. Mas mais recentemente estão surgindo esses, então, em partículas, né? Nanopartículas e tal. Só que eles não são tão... Eles são mais caros também, então eles não estão tão acessíveis ainda à população, esses com essa cosmética mais agradável, né? E, na verdade, assim, ó, quando a gente fala assim, ó, protetor solar, né? O protetor solar é o produto, aquele que tu vai aplicar, tá? Então, ele é composto por vários filtros, tá? Então, sim, geralmente se faz uma combinação de filtros, porque cada filtro pega um espectro melhor. Um vai pegar mais UVA, outro UVB, sabe? Então, geralmente se faz um mix, né? Então, às vezes se coloca também filtros físicos juntos, né? Então, o protetor tem vários tipos de filtros dentro dele. Tem toda uma tecnologia para o pessoal ficar teimando para utilizar, né, Henrique? E para aquelas pacientes que utilizam hidratante para pele e protetor solar, tem uma ordem adequada para usar cada produto? Sim, ó. Então, o protetor solar tem que ser sempre o último. Tá? Então, primeiro tu faz o skincare e aí, por último, vai ser o protetor solar. E maquiagens com protetor solar realmente funcionam? Daí o que a gente orienta, tá? Então, tem também uns hidratantes com protetor, tá? Então, o que eu falo? Assim, pro dia a dia, para essa exposição solar, assim, do carro, né? Que é pouca exposição,
Então, ok. Mas não pode usar ele como um protetor para ir para a praia, tá? Sim. O hidratante com filtro, né? E aí a maquiagem a mesma coisa. Então, assim, se tu tem, por exemplo, um problema com manchas, né? Como o melasma, então tu usar só a maquiagem com o protetor não é suficiente. O ideal é tu passar um protetor sem cor primeiro, e aí depois ou um protetor com cor ou uma maquiagem, uma base. Excelente. Fernanda, e além do protetor solar, aquelas roupas é importante usar na praia, que diz fator de proteção solar, aquilo realmente funciona? Como é que é aquilo? Isso, na verdade, assim, ó, a fotoproteção vai muito além de só usar o protetor solar. Então, ela é um conjunto de ações, né? Então, ela entra o óculos de sol, o chapéu, as roupas. Então, essas roupas são uma alternativa super, super legal, assim, sabe? Principalmente para criança, porque elas pararem de brincar para te ir lá e passar o protetor é chato, né? Então, eu adoro as roupas, então elas funcionam, tá? E eu acho e até pra gente, assim, eu acho uma ótima alternativa, assim, para não ter que ficar toda hora reaplicando. E para aquelas pessoas que querem estar bronzeadas, mas não querem se expor ao sol, esses cremes autobronzeadores realmente funcionam e são seguros? Sim. O bronzeado saudável, então, é esse, é o do autobronzeador, tá? Então, o bronzeado do sol nunca é saudável. Então, ele é sempre uma reação a uma agressão. Uma agressão. Né, do sol. Então, o que eu indico é usar o autobronzeador. E falando em agressão ao sol, nós vemos na internet aquele pessoal nas lajes do Rio de Janeiro que passa uma tintura toda especial, bota um biquíni de fita isolante, vai para o sol, chega a mudar de cor em minutos. Isso é arriscado? É seguro? Pode ser feito? Sim, é super arriscado. É super arriscado. Não deve ser feito. Ninguém deveria fazer isso, não. viu, Henrique? Tu não inventa essa moda. Não, fica tranquilo. Porque o que acontece, tá? Então, assim, ó, num primeiro momento, tu pode até não notar nenhuma alteração na pele, mas o que eu explico para os pacientes, tá? Que assim, ó, que o sol, ele acumula na pele. Então, toda a exposição solar que tu tomou a vida inteira, ela acumula. E aí vai aparecer lá, sei lá, a partir dos 50 anos, tá? E daí vão aparecer as consequências, né? Então, as manchas, o envelhecimento precoce e o câncer de pele, né? E aquelas pessoas que vão para a praia, mas alegam que não vão nem sair debaixo do guarda-sol, elas precisam também utilizar protetor solar? Precisa utilizar porque a areia reflete, né? Inclusive, eu me lembro de quando eu estava, então, na faculdade e eu estava fazendo o tratamento com o Roacutan, que o Roacutan deixa a pele mais fotossensível. E eu lembro da gente ter ido para a praia e era abril, assim, então tava até meio frio, né? E aí eu fiquei embaixo do guarda-sol e aí eu disse, eu não vou passar protetor, eu tô aqui embaixo do guarda-sol, né? E eu fiz uma queimadura nas pernas, assim, fiz. Então, assim, não dá para brincar, porque reflete, tá? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento, tem que Certo. passar. Fernanda, nos conta os protetores que têm oxibenzone. Podem ser usados? O que acontece? Então, tem uma polêmica atual com alguns protetores químicos, tá? Que alguns estudos, mas assim, foram estudos de baixa qualidade, tá? Mostraram que eles podem ser absorvidos, detectados, então, na corrente sanguínea, tá? Na circulação. Só que, assim, foi um estudo feito com pouquíssimas pessoas, em uma quantidade muito mais, assim, do que a gente usa no dia a dia, sabe? Então, foram aplicados em dias consecutivos, assim, durante 4 dias. E aí foi... Então, ninguém usa dessa maneira. E, assim, e se foi publicado isso, mas não se sabe se isso tem alguma interferência, qual o real malefício disso, né? De ter sido encontrado. Então, foi meio que uma coisa... impactante. Uma polêmica, assim, que não tem muito sentido, né? E aí tem um impacto, então, também a oxibenzona também está num olho de furacão, assim, também da questão ambiental, tá? Porque ela foi encontrada, então, em fontes de água, né? Então, em peixes, né? E que mesmo a água sendo tratada, que ela não sairia né? Contaminaria a água. Contaminaria a água,
tá? Não se sabe também o que isso, qual o problema que isso pode causar, né? Então, são estudos bem iniciais, assim. E aí tem também a questão da oxibenzona causando branqueamento de corais, tá? Então, tem... assim, é que o que se sabe? É difícil pegar e culpar só o filtro solar como isso, porque tem toda uma questão de aquecimento, né, do oceano, aumento da temperatura, né, do aquecimento global. São diversos fatores. São diversos fatores, né, causando então branqueamento de corais. Então, o que se fez? Então, é assim, ó. Então, quando tu for mergulhar em corais, então é proibido usar esses protetores que contenham a oxibenzona. Então é melhor usar, né, roupa e usar protetores, então, os físicos, né? Então, quando tu vai para esse tipo de exposição, assim. Sim, claro. Mas... Só por isso, Henrique, que eu não vou para Fernando de Noronha. Não esse vai verão, mergulhar. vou ficar aqui no estúdio com vocês. Vamos ficar gravando aqui. Vamos ficar gravando. Fernanda, e tem mais algum outro mito envolvendo protetor solar, exposição ao sol? Ó, uma coisa que eu gostaria de comentar é sobre, então, o uso do protetor solar e a vitamina D. Então, o que se vê? Que normalmente a gente usa uma quantidade muito abaixo do recomendado, né? Então, a gente não fica passando em todas as áreas expostas, né? Então, o que os estudos mostram é que ela não interfere não é uma causa da hipovitaminose, não é. Então, não se deve dizer para o paciente não usar protetor solar, tá? Então, isso é um mito de que seja por uso excessivo do protetor solar. Ninguém usa muito protetor. Devemos utilizar no dia a dia até, né? As Isso, pessoas lembram só muito quando vão mesmo. para a praia. A grande maioria só quando vai para a praia. Mas precisa usar ao longo de todos os dias? O que acontece, tá? Se tu tem uma pouca exposição, essa exposição de né, ir até o carro, caminhar, e dependendo do horário, eu não aplico, tá? No resto do corpo, né? Eu aplico sempre no rosto e no pescoço. Sabe? São áreas bem expostas. Então eu aplico mais nessas áreas e a gente tem que cuidar muito nas crianças. Então, as crianças, quando vai ter, né, a educação física, recreação ao ar livre, em dias... Então, nas crianças, o ideal seria a gente aplicar o protetor, né? Porque, assim, os estudos mostram que 70% da radiação que a gente tem por toda a vida, ela ocorre na infância. Então, até os 12 anos. Então, é uma fase da vida que a gente tem que cuidar bastante, a exposição solar. Dado importante esse, hein, Roberto? Muito importante. E nós somos de gerações onde ninguém se importava Ninguém com nada. usava protetor. Não, a gente não usava, né? Tinha o sandal FPS 8. Não, ia queimando até não queimar mais. E, em algumas situações, se utilizava bronzeador. Qual a diferença entre protetor e bronzeador? Na verdade, não tem... bronzeador não existe, né? Não tem... Não deveria ser usado. Não deveria, ele potencializa essa agressão à pele. Exatamente. Por isso que fica mais pigmentado. Na verdade, ele é um fator de proteção muito baixo. Né? Então, ele é geralmente 15, que é um protetor que a gente não... Que 15... Aplicando, então, vai dar um 8, né? Que a gente aplica menos, né? Sim. Então, os bronzeadores não deveriam nem ser vendidos, assim. Fernanda, outra dúvida do pessoal. Outro assunto muito importante. O que é o melasma? Então, o melasma é uma afecção, né, da pele em que causam manchas escuras na pele, que pode ser no rosto, mas também podem ocorrer pescoço, colo, nos braços. É muito mais comum nas mulheres. Então, não se sabe exatamente a etiologia do melasma, né? Mas se acredita que, por ocorrer muito mais nas mulheres, que tem alguma relação com hormônios, porque ele ocorre muito mais durante gestação, ou terapia de reposição hormonal, ou uso de anticoncepcionais, né? Mas também tem, assim, uma predisposição genética, né? Exposição ao sol também. E a gente sabe também de outros fatores que... assim, o fotoenvelhecimento também, então a degeneração do colágeno, tudo isso, então, faça a pele ficar mais manchada. E, assim, teve um trabalho brasileiro agora recente, tá? Que eles fizeram, assim, foi com um grande número de pacientes
que foi com respostas na internet, né? Que o paciente respondia ali. E aí eles acharam um dado importante ali, que isso nunca tinha sido aventado, tá? Como mais um fator de risco para melasma, que eles perguntaram sobre o sono dos pacientes, tá? E as pacientes que mais tinham melasma e melasma mais grave, elas relatavam sono ruim, né? E aí qual seria a hipótese? Então, que quando a gente dorme mal, a gente produz mais cortisol. E o cortisol teria uma ação na melanogênese. Então, a gente vê cada vez mais que é multifatorial, né? Então, a gente tem que tratar várias frentes, assim, para poder melhorar do melasma. E quem desenvolveu o melasma, que são essas manchas na pele, vai ter para o resto da vida? Tem como reverter? Como se trata o melasma? A gente fala normalmente que o melasma não tem cura, né? Ele tem o controle. Porque se tu parar o tratamento ou parar a fotoproteção, ele vai voltar, né? E o que acontece? As pacientes, às vezes, que tem melasma só no rosto, né? Então, elas passam um protetor super alto no rosto e se bronzeiam no corpo. E aí, o que eu explico para as minhas pacientes? Assim, ó, que o melanócito, ele se comunica. Então, se o melanócito aqui da pele, né, se expôs ao sol, ele comunica para os melanócitos do rosto e a mancha piora. Vai ter efeito mesmo onde ela protegeu. Então não adianta tu querer se bronzear no corpo se tu não quer piorar do melasma. E aquela mancha que já está ali, tem como retirar? Sim, daí a gente tem os tratamentos, né? Então, daí tem vários tipos, porque o melasma também tem vários tipos. Tem, às vezes, o pigmento mais profundo ou mais superficial, né? E aí tem tratamento, então, com... O principal é a fotoproteção, né? E aí tem os cremes, tem vários tipos de ácidos, tem os lasers, peelings, tem tratamento oral também que a gente pode usar. Excelente. Temos algumas perguntas, eu sei que a produção já está nos cobrando. É que quando temos profissionais assim, a conversa flui rápido, né, Henrique? Fernanda, uma dúvida, né, do verão, que é muito comum. O que se pode fazer, além do protetor solar, para ter uma pele saudável? Durante o verão? Bom, é aquele conjunto de fatores, né? Então, além da fotoproteção, é hidratação, né? Então, beber bastante líquido, passar, então, hidratante na pele, alimentação saudável, tudo isso vai ter uma repercussão também na pele, cabelos, unhas. Existe algum suplemento que realmente funcione, que ajude a pele a ser mais saudável, que tenha um aspecto melhor? Assim, ó, não tem nada que a gente recomende, assim, a nível populacional, né? Porque, tipo, uma época se recomendava, tipo, tomar beta-caroteno, né? Pra ficar com a pele mais resistente ao sol. Mas não, o que ele faz é dar uma tingida, né? Tu fica mais alaranjado, né? Mas na prática isso não vale a pena. E o uso de colágeno? Por medicações, por comprimidos ou até mesmo nesses alimentos que são enriquecidos com colágeno? Funciona para ter uma pele mais saudável? O colágeno oral, então, para o paciente assim, sentir uma melhora em flacidez, aí tem uns trabalhos mostrando a melhora de celulite, né? Não faz nenhum sentido, né? Porque assim, o colágeno tu vai tomar, ele vai ser dividido em aminoácidos, né? Que são moléculas menores para ser digerido, né? E ser absorvido. E ele vai ser utilizado pelo organismo onde precisa. Não necessariamente o colágeno vira colágeno novamente. Não, exatamente. Daí teve uma explicação do colega, ele dizia, é a mesma coisa que tu comer, sei lá, coração de galinha para melhorar, achar que vai virar coração, entendeu? Essa não tem como, né? Muito boa analogia, muito boa. Fernando, falando sobre cuidados de pele, tem uma tendência agora na internet viralizando que é sobre a quantidade de banhos que devemos tomar ao longo do dia e a temperatura da água. Tem um limite de banhos? Qual a melhor temperatura da água para manter a pele saudável? O ideal são banhos mornos, né? Então, não muito quente, porque realmente tu tira a proteção da pele, né? Um banho muito quente. E o sabonete, tá? O ideal é tu passar sabonete só nas dobras, tá? Só nas dobras, então não ficar esfregando no corpo inteiro, esponja, nem pensar,
Tá? Nem aquele sabonete que protege 99,9% das bactérias? Pois é, então, não. Principalmente esses, tá? Então, evitar esses sabonetes bactericidas. Por quê? Porque a gente tem uma camada na pele, então uma flora, né, que a gente chama. Então, uma camada invisível, né, que são esses milhões, trilhões, assim, de bactérias, fungos, vírus que a gente tem, e que eles são uma camada de proteção, né? Então, quando tu pega e usa esse tipo de bactericida, tu mata as bactérias ruins, mas tu também mata as bactérias boas, né? Então, não são indicados uso rotineiro de sabonetes bactericidas em pessoas saudáveis. E sabonetes que têm um maior teor de creme, com pH neutro, como tem um muito famoso no mercado, ele realmente é melhor do que o sabonete comum? Ó, na verdade, o pH da nossa pele, ele é ácido, o pH da pele é 5. Então, o ideal é tu usar mais próximo desse pH, né? Então, eu até oriento quando o paciente tem, tipo, dermatite atópica, né? Então, tem uma patologia de pele, porque esses sabonetes são mais caros, né? Então, quando o paciente, a gente não está conseguindo um bom controle, então, aí eu até oriento usar esse tipo de sabonete, né? E daí o pH não é neutro. Então, o ideal é esse pH 5, tá? Específico. Mas para pacientes saudáveis, assim, o que eu falo é usar o sabonete que quiser, mas em pouca quantidade. Muito bem, Fernanda. Um prazer te ter aqui conosco, né? O papo fantástico. Diz para os nossos telespectadores como eles te encontram, deixa as tuas mídias e o telefone do teu consultório. Bom, eu trabalho, então, em consultório particular, então fica ali no Moinho Office, sala 503, e podem me encontrar, então, no Instagram, no Ferlauerman Dermato. Produção, por favor, anota o telefone, anota o Instagram, que ano que vem tu vai ver a minha pele. Na verdade, esse ano, já vou começar agora, em pleno verão. Tu te prepara, Henrique, minha pele vai ficar aprovada pela doutora Fernanda. Cassino que te espere, Robertinho. Fernanda, muito obrigado. Foi uma honra estarmos aqui. Desculpa as brincadeiras. É para descontrair um assunto que realmente tem uma importância muito grande. É uma doença muito frequente na população, mas que precisamos abordar de uma forma leve para que as pessoas sintam-se acolhidas e vejam e se torne um assunto interessante para elas. Sim. Foi uma honra estarmos juntos aqui. Pessoal, agradeço a audiência de cada um de vocês. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui novamente com um episódio cheio de assuntos interessantes, pessoas relevantes. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já tomou um torrão na praia e que precisa aprender a usar protetor solar. Eu, nesse verão, já vou tapado de protetor solar. É isso aí, Robertinho. Não dá para bobear. Tem que se cuidar. Não podemos dar chance ao azar. É isso aí, pessoal. Todas as terças-feiras, às 19 horas, esperamos vocês. Um abração e boa noite.